Para quem não me conhece, sou Glauter Santos e o meu objetivo é ajudar serraleiros a alcançar pelo menos 6K por mês, fazendo toldos e coberturas de alto padrão em apenas 60 dias. É isso aí. No tema de hoje, eu quero falar de um assunto importante que é como cortar as chapas de policarbonato de forma correta. Eu quero dizer para você que é serralheiro, que se você ainda não trabalha com policarbonato, eu talvez possa te afirmar que você está perdendo aí uma boa fatia do bolo que esse mercado pode te oferecer. De repente você faz janelas, portas, portões, grades. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de ampliar o seu negócio também com toldos e coberturas. E o tema de hoje, eu vou falar de um assunto que pode trazer grandes benefícios para você. De repente, quando você começar a trabalhar fazendo as suas coberturas de policarbonato, você vai estar inserido justamente na aula de hoje, em tudo que eu vou falar aqui hoje para você. E o assunto que eu vou falar para você, ele é, assim, bastante abrangente. Eu trouxe aqui hoje para você algumas ferramentas, alguns detalhes que pode acrescentar no seu conhecimento. Meu objetivo é te dar dicas para fazer com que, quando você comece a trabalhar com as suas coberturas de policarbonato, você já tenha ouvido alguém comentar da forma que você pode trazer para empregar no teu serviço. Se você já trabalha com policarbonato, talvez o que eu vou falar aqui para você hoje não seja uma novidade. Mas a grande ideia mesmo é trazer dicas para quem ainda não trabalha com esse produto e que possa aí ampliar os seus negócios com esse produto, que é um dos produtos assim que mais cresce no mercado de toldos e coberturas, propriamente dito, falando no segmento de serralheria. Então é isso. E para falar desse tema, para falar desse assunto, eu trouxe aqui para vocês hoje os materiais que eu quero falar um pouquinho para vocês, que são as chapas de policarbonato compacta. Eu tenho aqui uma chapa de policarbonato compacta 6 milímetros. Está aqui. Quero mostrar aqui para você. Deixa eu chegar aqui bem pertinho, aqui, olha, para que vocês possam, né, ter uma ideia de que é uma chapa de policarbonato 6 milímetros. A chapa de policarbonato 6 milímetros é uma chapa muito comercializada, principalmente essa daqui, que é a Cristal, por ter uma transparência aí muito boa, muito legal. Além da chapa de 6 milímetros, nós temos muito também as chapas de 3 e 4 milímetros, com as suas mais variadas cores. E nós vamos começar falando um pouquinho das possibilidades que você tem de cortar as chapas de policarbonato compacta, que muitas das vezes você vai poder empregar o mesmo corte que você corta as chapas de policarbonato compacta, você também vai poder empregar nas chapas de policarbonato alveolares. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses detalhes aqui, para que você entenda aí o que você pode fazer quando você estiverem trabalhando aí com as coberturas de policarbonato. Bom, para fazer um corte bacana nas chapas de policarbonato compacto, eu penso que necessariamente você vai precisar de um equipamento elétrico. Eu estou dizendo para você, talvez você vai precisar de uma serra mármore, né? Muita gente chama esse equipamento aqui de maquita. Maquita, eu entendo que é mais o nome, né? Mas é uma serra circular muito empregada para o corte do policarbonato. Mas se de repente você não tiver uma serra mármore, de repente você tem uma esmerilhadeira.
A esmerilhadeira também é possível você fazer excelente corte com uma esmerilhadeira. É possível você fazer bons trabalhos quando você tiver, sim, um bom capricho para que você possa cortar o policarbonato. Tanto o alveolar, tanto compacto, quanto os alveolares que eu vou apresentar a você. Além dessas duas ferramentas, eu já vi outras pessoas também cortando o policarbonato com a tico-tico. Eu ainda não experimentei a tico-tico, mas também é uma ferramenta que você pode empregar aí no corte do policarbonato e ficar um serviço muito bom. Bom, quais os materiais que você pode utilizar? Deixa eu te dizer, quando eu preciso cortar um policarbonato que eu utilizo a lixadeira, a esmerilhadeira, eu geralmente costumo utilizar aquele disco fininho, muito conhecido como, o pessoal chama de CD. Ele é muito indicado e você consegue comprar ele com grande facilidade quando você pede o disco para corte de aço inox. O pessoal costuma muito cortar aço inox, alumínio, metal com esse disco, e ele vai servir também para que você possa aí cortar as suas chapas de policarbonato de uma forma bacana, desde o momento que você tem, assim, uma boa precisão e faça um corte bacana. Outra ferramenta que você vai poder também trabalhar legal vai ser a serra mármore. E a serra mármore, você, cara, tem uma infinidade de disco aí que você pode estar adaptando na serra mármore e cortando o policarbonato. Por exemplo, eu estou com esse disco aqui, ele é um disco diamantado. Ele poderia ser também um disco de dentado, mas esse disco aqui, ele trabalha bem, ele faz um corte bom a partir do momento que nós tivermos, assim, uma certa paciência. O policarbonato compacto, não adianta você tentar cortar ele assim muito rápido, porque talvez você possa aí perder a peça. E é uma peça, é um material que precisa, um pouco diferente do alveolar, ele muitas das vezes requer que você faça um corte perfeito, um corte bacana. Quando você faz a emenda do policarbonato, talvez você não precise de tanta precisão de um corte perfeito, porque ali vai estar a união, chapa por chapa, ainda vai ter o perfil de emenda. Mas quando se trata daquela parte frontal da cobertura, tendo em vista que o policarbonato compacto, diferente do alveolar, ele não tem a necessidade de colocar o perfil de fechamento de álveolo, por sua vez, ele se faz necessário que o corte seja bacana, seja preciso. Então, esse equipamento aqui, a serra mármore, ela pode ser, assim, uma excelente ferramenta para te auxiliar nesse corte preciso. Então, o que eu faço? Que eu quero dividir com você para que quando você estiver diante de uma situação semelhante, você possa ter facilidade para cortar as suas chapas de policarbonato. Bom, primeiramente, né, quando for cortar o policarbonato, se você for utilizar essa ferramenta, certamente você vai precisar fazer a marcação. Uma vez feita a marcação, você pode avançar com o corte da lixadeira, fazendo um corte de forma bem precisa, passando o disco justamente na marcação que se faz com a caneta. É importante ressaltar, pessoal, que, auxiliado de uma boa ferramenta, de um bom disco para cortar, é legal também que você tenha também bons materiais de medição, né? Eu costumo utilizar as minhas tremas. Eu faço questão de comprar equipamento que me dê pelo menos 30 milímetros de largura, porque
Quando eu estico a trena, uma suposição para cortar uma chapa com 3 metros, muitas vezes a gente precisa projetar a trena longe para que ela prenda lá na extremidade quando você vai fazer sozinho. E uma trena de 30 milímetros de largura, é possível você projetar bem a trena e ela não ficar se quebrando e isso atrapalhar o seu rendimento no trabalho. Uma vez o material medido, marcado, conferido, né? Fica aí a dica, toda vez que você for passar a máquina para assar o disco numa chapa de policarbonato, cara, vai lá, confere novamente, vê se está certo. Primeiramente, vê se a medida que você tirou está certa, é aquela medida mesmo. Uma vez que você tem certeza que a medida que você retirou do local está certa, joga essa medida para a chapa de policarbonato, confere. Depois que você tem certeza que está cortando a chapa no local certo, aí você vai lá e liga o equipamento e mete bronca, corta a chapa de policarbonato. Eu estou falando assim com você porque já aconteceu, deu mesmo, falta de atenção, fazer um corte numa chapa de policarbonato de forma errada. E, cara, cortou errado, você acaba perdendo aquele equipamento. E o policarbonato, cara, é um material que tem um valor agregado alto, não está dando para se perder chapa de policarbonato nesse sentido. Então, vale a pena aí, fica a dica, confere, e depois você corta o equipamento. Então, para que você faça um corte legal, um corte perfeito, na minha opinião, esse equipamento aqui, ele é um dos melhores equipamentos. E, cara, quero te dar uma dica para que você, além da plataforma original que a máquina tem, olha a plataforma original, estou apontando para ela, olha. Além da plataforma original que o equipamento fez, faça uma outra plataforma de forma bem simples para ela. Tá vendo? Eu coloquei aqui os arrebite pop, eu rebati para que isso aqui não risque o material, né? Mas o objetivo dessa plataforma auxiliar é fazer com que a ferramenta ganhe estabilidade sobre a chapa de policarbonato. Uma vez essa ferramenta apoiada sobre a chapa de policarbonato, com essa base maior aqui, o fato é que ela fica bem mais apoiada e você não precisa pegar a ferramenta e cortar de uma forma ligeira, perdendo o alinhamento, não cortando a chapa de uma forma assim bem bacana, bem retilínea. Você pode muito bem iniciar o corte, ficou longe para você, e você precisa tomar mais espaço, você precisa se ajeitar, desliga o equipamento, deixa ele ali, não mexe, e você vai avançando com a ferramenta de forma tranquila. Essa plataforma, ela te auxilia muito. E você só vai cuidar para que, na hora que você for passar a máquina, essa lateral aqui, olha, ela te auxilie justamente na hora de você fazer o corte. Por exemplo, deixa eu botar aqui uma chapa um pouquinho maior para você poder entender. Vou pegar aqui como exemplo aqui, essa chapa maiorzinha um pouquinho. Então, se eu quero fazer o corte e eu tenho as minhas réguas, eu coloco a régua. Uma vez colocada a régua, eu vou fazer o seguinte. A régua, é importante que a régua esteja bem fixada, numa suposição. Se você estiver trabalhando sobre uma bancada, poxa, firma ela aqui com os grampos, firma ela aqui, né, grampo, sargento, alguns conhecem como sargento, prenda ela de forma bem presa, porque isso aqui vai ser a sua referência. A régua vai se tornar a sua referência. E uma vez isso aí no local certinho, você liga a ferramenta, iniciou aqui, olha, deu o primeiro toque, o disco entrou aqui na chapa, pronto, você pode largar e você coloca aqui ela no automático e você cuida somente para que a máquina esteja alinhada com o perfil
que está te auxiliando com o perfil que é a sua referência. Fazendo isso de forma devagar, sem correria, porque quando você está cortando policarbonato compacto, se você for muito ligeiro no corte, ele começa a criar algumas rebarbas que depois você precisa estar limpando essa chapa. Isso ali é porque você fez o processo de uma forma muito acelerada. Então, vá devagar, esse processo não vai acontecer, não vai criar aquelas borras de material de resina derretida, não vai criar isso no disco, logo sua chapa de policarbonato vai ter um corte bacana, bem alinhadinha, e quando você colocar o seu policarbonato compacto sobre a sua cobertura, cara, você vai ver que o corte ficou show de bola, assim como esses cortes que eu estou passando para você aqui, olha. Você vê que eles estão todo alinhadinho, todo bacana. Você pode confiar que quando você liberar o line aqui, a sua cobertura vai estar com corte frontal bem bacana, não necessitando de você fazer qualquer outro tipo de corte da sua cobertura. Você lembra aí de uma cobertura de vidro, como é que você coloca a cobertura de vidro e fica totalmente alinhadinho? É essa precisão que eu quero trazer para que você possa empregar na hora de você cortar as suas chapas de policarbonato de uma forma bacana, de uma forma correta. Mas o fato é que quando você for trabalhar com o policarbonato compacto, você vai precisar do auxílio de um equipamento elétrico para que você consiga fazer um bom trabalho. Eu nunca tentei cortar de uma outra forma diferente, sempre me deu trabalho de utilizar pelo menos o equipamento elétrico para auxiliar meu trabalho, para que eu tivesse a possibilidade de fazer um bom trabalho e entregar um serviço de qualidade para os meus clientes. Então é isso aí, é assim que você pode estar utilizando esse recurso para fazer o corte das suas chapas de policarbonato compacto. Mas você também vai se ver muito na situação de você trabalhar com as chapas de policarbonato alveolares. Pessoal, o policarbonato alveolar, ele parte de 4, vai para 6, 8, 10 milímetros. As chapas mais comuns no mercado são as chapas de 4 milímetros, as chapas de 6 milímetros e as chapas de 10 milímetros. Eu vejo pouco a comercialização das chapas de 8 milímetros. As chapas de 4 milímetros, para fazer cobertura, a fábrica nem indica. O que a fábrica indica é chapa de policarbonato a partir de 6 milímetros. Então, eu trouxe alguns dos modelos aqui das chapas de policarbonato para que você veja. Essa aqui, por exemplo, é uma chapa de policarbonato alveolar 6 milímetros. Vou botar assim para que você possa ver. Olha aí os óvulos. Vamos botar assim para que você possa ver os óvulos. Aí, uma chapa de 6 milímetros. Essa aqui é uma pérola. É uma das chapas assim que a gente... É uma das cores de chapa que a gente mais comercializa, justamente por causa do conforto térmico que essa chapa traz, que essa chapa oferece. Né? Ela tem tratamento full refletivo em ambas as faces. E essa aqui é uma ouro block. Cara, fica show de bola. Tem um tratamento refletivo muito bom. Mas vamos lá, que eu vou te explicar o que você pode fazer quando você estiver diante de uma situação para precisar cortar o policarbonato. Bom, diferente do policarbonato compacto, se você perder, muitas das vezes, um pouquinho a reta, você muitas das vezes vai ter possibilidade de corrigir com o perfil que se faz necessário utilizar essa chapa, que é o perfil puro, que é o perfil que dá acabamento nessa chapa de policarbonato. Se faz necessário você utilizar esse perfil, não é aconselhável, onde você tem possibilidade de fechar a chapa de policarbonato e você vai batendo esse material
a chapa de policarbonato ela fica com os óvulos todo fechadinho. Então, por conta disso que eu estou dizendo para você, que muitas das vezes você não vai precisar de toda aquela precisão que você precisa para cortar uma chapa de policarbonato compacto. Mas, como todo serralheiro, ele precisa buscar o capricho, fica aqui a dica para que você possa utilizar dos mesmos recursos que você utiliza para cortar chapa de policarbonato compacto, você também pode utilizar para cortar as chapas alveolares, com ferramenta elétrica. Você vai poder utilizar a serra mármore, você vai poder utilizar a lixadeira, salvo que essas ferramentas para fazer o corte da chapa de policarbonato alveolar vai fazer muita poeira e muitas das vezes essa poeira ela vai entrar dentro dos álveolos. Essa aqui é uma chapa 6 milímetros e essa daqui a chapa 10 milímetros, que também é a mesma coisa. Essa 10 milímetros é uma 10 milímetros bicâmara. Aqui, olha, botando bem assim na câmera para você ter uma noção boa do que vai. Ali, ó. Uma chapa alveolar bicâmara 10 milímetros e quando você corta com os discos, a impregnação de poeira acontece dentro dos óvulos e você vai precisar do auxílio do aspirador de pó para que você faça a limpeza dos álveolos, né? Fazendo com que todo excesso de pó que ficou dentro da chapa possa ser extraído, porque certamente, se você não fizer isso, a probabilidade, depois dessa chapa de policarbonato instalada e que ela tiver toda prontinha, você olhar de baixo para cima, é muito provável que você vai ver o pó de policarbonato dentro dos álveolos e, sendo assim, você com a chapa instalada, você vai ter um pouco mais de dificuldade para poder extrair todo o pó que está dentro do álvulo. Então, você vai poder utilizar, sim, as ferramentas elétricas, mas você também pode utilizar os recursos de estar utilizando eu trouxe aqui também para você, antes de falar do material, você também tem a possibilidade também de utilizar isso aqui, é uma multitelha, é um modelo, né, de chapa de policarbonato, só que em formato de telha, onde ela trabalha com autoclique. São todas assim, essa parte mais alta sempre encaixando aqui na parte mais baixa, e todo o sistema de fixação fica literalmente escondido, onde o cliente não vê as bases de fixação, porém, é um tipo de serviço que tem as estruturas um pouco diferenciadas, ou seja, o modelo de instalação de estrutura um pouco diferenciado das chapas de policarbonato alveolar, pelo menos no meu entendimento. Você faz as instalações das estruturas para colocar a chapa de policarbonato multitelha no sentido horizontal. E para essas chapas, a maior parte das estruturas está sempre no sentido vertical, é mais ou menos sair, mas é uma chapa também que você vai poder cortar com o mesmo processo que eu estou dizendo para você. Só quero aqui, nesse momento, acrescentar de mais uma possibilidade de material que existe no mercado que você vai poder utilizar aí nos seus serviços. E como eu estava dizendo para você, para trabalhar com a chapa de policarbonato alveolar, além das ferramentas elétricas, você pode cortar de forma manual, que é com estilete. O que é aconselhável? É aconselhável que, sobretudo, se você for trabalhar direto com o policarbonato, o bacana é que você tenha um estilete profissional. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aqui, ó. Aqui, olha. Nós temos dois tipos de estilete. Isso aqui é um estilete, né, simples, onde você compra aqui na papelaria. Tem como cortar uma chapa de policarbonato com esse estilete? Sim, tem. Não tem problema algum. Mas o fato é que esse estilete vai dar muito mais trabalho em relação a isso aqui. Porque a chapa de policarbonato, quando você corta,
a tendência dela é segurar. Você precisa que o estilete tenha assim, uma boa resistência, que é para quando você passar sobre a chapa, que quando você estiver cortando uma chapa de policarbonato de 10 milímetros e que você chega na metade da chapa, o fato é que o próprio policarbonato ele exige do estilete, né, que ele seja resistente, porque senão você passa, às vezes a lâmina fica na chapa de policarbonato e o corpo do estilete acaba quebrando. Então, dá para cortar, vai ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de paciência, você vai precisar ir de forma bem moderada, mas que dá para cortar, dá. Mas se você tiver a possibilidade de utilizar um estilete profissional, vai ser muito melhor. O estilete profissional, você trava ele aqui, olha só, permitindo com que a lâmina seja travada. Uma vez travada aqui, cara, ela não solta. E esse estilete, ele é bacana porque ele tem a possibilidade de a gente trabalhar com as lâminas 25 milímetros. A lâmina de 25 milímetros, diferente das de 20 milímetros, ela te dá a possibilidade de maior resistência. Por quê? Porque ela é mais firme, ela é mais espessa. Então, por conta disso, acaba quebrando menos e, por sua vez, o estilete durando aí um pouco mais de tempo. E como eu estava dizendo para você, para que você corte a chapa de policarbonato com estilete, é aconselhável primeiro que você tenha uma boa régua. A régua faz, cara, muito sentido, ela adianta muito o trabalho e as réguas boas, eu quero dizer para você que vai ser sempre as réguas de alumínio. Qual é a diferença da régua de alumínio para uma régua de ferro? A régua de metálica, vamos supor, eu tenho aqui na minha mão aqui um metalon. Aqui na dobra do metalon, não é totalmente vincado igual um perfil de alumínio. Quando esse material foi curvado, o fato é que ficou aqui uma dobra. Já o perfil de alumínio, não. O perfil de alumínio você vê quina viva. E quando você joga esse material sobre a chapa de policarbonato, não existe qualquer possibilidade de, uma vez que você passa, ficou no sentido, e outra vez que você passa, você tem que ter muito cuidado para passar em cima do mesmo corte. Porque a régua não te dá a possibilidade de você fazer isso de forma errada. O metalon, é possível de você passar o primeiro risco em cima da chapa e o segundo risco de acabar escapando, ficando do ladinho. E isso acabar você tendo que fazer várias passagens para poder cortar o policarbonato. Então, fica a dica, tem uma boa régua e depois com essa boa régua você vai adiantar muito o seu trabalho. Uma vez a régua no local de trabalho, fica aí a dica, né? Tanto no policarbonato compacto quanto no policarbonato alveolar, faça a medida de forma prudente, confere, uma vez conferido, vai lá e parte para o corte da chapa de policarbonato. Então, como que você pode fazer? Vamos lá, vou cortar primeiramente aqui a chapa de policarbonato no sentido... A chapa de policarbonato, normalmente você vai precisar fazer o corte dela, digamos aqui no sentido horizontal e muitas das vezes no sentido longitudinal, né? Que seria o sentido vertical. Então, eu vou utilizar aqui o estilete para que façamos o corte. Basta apoiarmos a nossa régua, colocar ela na medida que se faz necessário para se cortar o policarbonato, conferir e com o estilete regulado, você não precisa estar com ele totalmente para fora, você precisa ter apenas uma beirada aqui, ó. Apenas isso aqui, olha,
tendo 3 centímetros de lâmina exposto do lado de fora do estilete, é o suficiente para que a gente consiga fazer o corte. Travei, a lâmina está segura no estilete, eu venho aqui, olha, de forma bem leve, faço a primeira passagem, de forma bem levinha, olha, já ficou a marca. A segunda passagem, eu posso fazer com a mesma intensidade que eu fiz. Então, a minha chapa de policarbonato já está bem marcadinha e as outras passagens que eu vou fazer em cima não vai mais escapar, não vai ficar nem do lado de cima, nem do lado de baixo. A régua, por sua vez, aqui está me auxiliando muito aqui, conforme eu acabei de dizer para você. E aqui, olha, tenha bastante cuidado de ter sempre embaixo do policarbonato alguma coisa que, se você fizer força com a sua lâmina não esfregue no chão, não bata numa superfície metálica. Então, você pode colocar embaixo do policarbonato um próprio policarbonato velho, ou então um pedaço de madeira, que vai te auxiliar muito nesse aspecto. Então, tem lá alguma coisa lá embaixo protegendo. Você tem certeza que é isso aqui? Olha, agora você sai da reta aqui do estilete, para o estilete não bater na perna, ó. Tirou a perna da reta. Aí, ó. É possível cortar ele todinho aqui, olha. Se quiser, já podemos parar aqui e, olha, fazer isso aqui, passar para o outro lado e, olha, acabar de decepar aqui com o estilete. Como também poderia dar continuidade, com a minha própria régua e estilete. Está aqui, olha. Está aqui. O corte ele fica bem retinho, ele fica bacana. É isso aí, olha. É isso aqui. Quando você faz o corte no sentido longitudinal, é a mesma coisa. É o mesmo aspecto. Coloca na marcação que você precisa. Se você for cortar com estilete, coloca na marcação que você precisa. E olha, primeira passada, bem levinha, primeira passada. Segunda passada, bem levinha. As terceiras, as quartas passagens, você pode começar a moderar um pouco mais de força. Vou colocar assim para mim poder ter apoio de toda a régua, porque a minha mesa aqui é estreita, não estava tendo apoio de toda a régua. E, cara, olha só. Uma vez apoiado aqui, olha. Uma vez apoiado, já estou ciente que está no posicionamento certo, olha. Vou passar de forma moderada. A segunda passagem de forma moderada. A terceira passagem eu posso fazer sentando um pouco mais de força na chapa. É isso aí. Basicamente, a chapa está decepada aí, ó. É isso aí. Você vê que eu tirei um filetezinho bem fininho. Aqui tem o que tem aqui, no máximo 2 centímetros. E é isso aí. É um dos recursos que você pode trazer para a utilização do corte das suas chapas de policarbonato. Então, é isso. Essas são as formas que você pode trazer como recurso para que você possa estar utilizando nas coberturas que você vai fazer. Pode ser cortado o teu policarbonato não somente com as ferramentas elétricas, como você também pode estar utilizando o estilete
da forma que eu passei para você, você vai fazer cortes excelentes e vai ter a possibilidade de entregar um bom trabalho para o cliente de vocês. Bom, eu espero mais uma vez ter conseguido ser útil aí para o teu crescimento, para que você possa aí tá trazendo aí crescimento para os teus serviços. Fica aí mais uma vez a dica que tenta acrescentar nos teus negócios aí a possibilidade de você estar diversificando. Eu costumo dizer que a possibilidade que nós temos dia a dia de atender clientes, ela pode ser muito mais aproveitada quando a gente agrega valor aos nossos serviços. E essa é uma das formas que você tem de agregar valor ao teu cliente, dando ao teu cliente mais possibilidade de adquirir o teu produto. E está aqui, eu estou te mostrando a possibilidade de você trazer crescimento para os teus negócios com produtos que têm crescido no mercado. Esse aqui, por exemplo, é um dos produtos que mais cresce no mercado para quem faz cobertura. Policarbonato. Ultimamente tem sido um dos materiais mais requisitados para quem precisa fazer cobertura, justamente por causa das suas características. Quais são elas? A primeira, transmissão de claridade natural. Cara, já ficou mais do que comprovado que a claridade natural, os raios solares, eles são benéficos para a saúde. Então, hoje em dia, as pessoas compram cobertura de policarbonato porque entendem que a claridade natural ela traz benefício para dentro de uma residência, para dentro de uma empresa. E o policarbonato tem essa finalidade, tem essa característica. Outra boa característica é a resistência a impacto. Outra boa característica dessa chapa de policarbonato é a possibilidade de curvar frio. Então, está aqui a dica. Um excelente material para que você possa estar trazendo e ampliando para os seus negócios. Bom, sem mais delongas, eu espero ter sido útil aí para você. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.